Graça e paz, boa noite a todos vocês, Deus abençoe a cada um. Vamos agora à palavra de Deus. E nessa noite eu quero falar sobre esse dito popular, que ninguém morre na véspera. Para isso, eu quero ler com você no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 25. E eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e piedoso, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão, ele aparece aqui, este Simeão, aparece aqui no Evangelho. Ele é bem idoso já, ele tem uma idade avançada, mas é muito legal o cuidado com que o evangelista, neste evangelho, ele vai tratando dos detalhes e das informações que são importantes para a gente, para entender esse personagem, para entender a figura, a presença de Simeão aqui no nascimento de Cristo. E as características dele é homem justo e piedoso. E não era um homem egoísta, ele estava esperando a consolação de Israel, ou seja, de toda a nação. E por fim o versículo diz que o Espírito Santo estava sobre ele, ou seja, a gente está falando de um homem com muita unção de Deus na sua vida. O texto continua: e lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Perceba e guarde essa expressão desse bloco, desse trecho que eu estou lendo. O Espírito Santo para um homem ancião, para um homem já avançado em idade, justo, piedoso, cheio da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, em algum momento da sua vida, revelou a ele que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Isso é tremendo, uma experiência dessa na vida de alguém, na vida de uma pessoa. Imagina o conforto, imagina quantas lutas, quantas dúvidas, quantas enfermidades, quantos riscos e perigos de vida que esse homem pode ter passado na vida dele. Mas ele carregava no seu peito uma promessa: você não morrerá antes de contemplar, antes de ver literalmente o Cristo de Deus, o Filho de Deus. Aí o texto vai continuando aqui com a gente. E pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele segundo o costume da lei, então tomou-o em seus braços e bendisse a Deus e disse. Olha que interessante, nos 3 versículos que eu li, ele é um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo falou para ele, em determinado momento da sua vida, revelou para ele que ele não morreria antes de ver o Cristo. E aí no versículo seguinte, o Espírito avisou a ele, falou para ele: vá ao templo agora. Esses 3 primeiros versículos, esse início desse trecho que eu estou lendo para você, antes do cântico de Simeão, eles estão carregados, eles estão saturados da presença do Espírito Santo na vida deste homem. Por poucas que sejam as informações que a gente tem a respeito de Simeão, estas poucas informações são suficientes para nos motivar, para nos desafiar, para nos encorajar a nos abrirmos para a unção, para a ação, para a submissão à obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Para crermos no sobrenatural, no agir de Deus, independente dos tempos que nós estamos vivendo. E é muito legal quando a gente pensa
num homem que durante a vida aguarda a realização, a concretização de uma promessa. E aí é neste momento que ele toma o bebê. Jesus aqui está com mais ou menos 40 dias. Jesus aqui, ele é um bebê que não fala, não anda, dependente dos pais, o que é absolutamente inexplicável e incrível, que o Deus soberano, o Criador de todas as coisas, o Deus que é eterno, que não tem começo, não tem meio, não tem fim, ele se sujeita à condição de um bebê indefeso e frágil. E aí um ancião toma ele nos braços, e quando ele toma ele nos braços, ele irrompe num louvor que é conhecido na tradição da igreja cristã, ele é conhecido como Nunc Dimittis, ou seja, o Nunc Dimittis, uma expressão latina que significa agora libere, agora está liberado. E agora eu vou ler para você o cântico, que ele começa: Senhor, agora despedes o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra, porque os meus olhos têm visto a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória de teu povo Israel. Glória a Deus. São apenas 4 versículos. Um cântico que se eternizou e que é muito caro e muito rico para todos nós. O povo de Deus, ele tem sido sustentado ao longo das eras, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, pelas promessas de Deus. Porque as promessas de Deus, elas nunca falham, elas são fiéis, porque o Deus que nós cremos e servimos é um Deus poderoso para cumprir as promessas que fez. Agora, por que é que o povo de Deus é tão convicto, é tão crente, tem tanta fé e se agarra tanto às promessas bíblicas? Justamente por causa da última palavra que eu pronunciei aqui na minha pergunta, bíblicas. Porque quando você tem a certeza que a promessa que você abraçou e carrega no seu coração é uma promessa que foi feita por Deus, você tem a confiança, a garantia de que esta promessa se cumprirá. Embora a gente viva num tempo e numa sociedade mundial, global, não apenas a nossa nacional aqui, embora a gente viva num tempo onde todas as sociedades no planeta têm que conviver com as falsas promessas de políticos, portanto, promessas são itens que tendem a cair no descrédito, o povo de Deus segue firme, inabalável e confiante nas promessas do Eterno, porque as promessas do Eterno não falham, não faltam e nada e ninguém é capaz de impedir a realização delas, porque são promessas de Deus. E aqui eu já começo querendo te dar essa palavra de conforto, porque esta palavra também me conforta. Se você tem convicção de algo que você está esperando, de algo que você busca incessantemente nas suas orações, seja há pouco tempo ou seja há muito tempo, não importa. Mas se você tem convicção de que este algo, esta bênção, que você aguarda, que você anseia, que você deseja, se você tem convicção que foi Deus quem te prometeu, deixa eu te dizer, independentemente das circunstâncias, independentemente do que esteja acontecendo, independentemente do que falem, do que digam, das pessoas que vêm para julgar, para te desanimar, para te colocar para baixo, independente dos contratempos, dos obstáculos, das montanhas, dos abismos, independente de qualquer coisa e situação, continue esperando, porque nós servimos
ao Deus que não conhece impossíveis, e ele vela pela sua palavra para a cumprir, para todos os seus servos. Bom, então aqui a gente tem um homem, Simeão, que inicialmente ele recebe uma promessa, e é uma promessa individual, porque a promessa é para ele: você não vai morrer antes de contemplar o Cristo do Senhor, antes de ver o Salvador. Então era uma promessa individual, a qual ele esperou com fé, com fidelidade, com piedade. Ele esperou tranquilo ao longo de toda a sua vida. Mas quando ele recebe essa promessa, a visão dele muda. Quando ele contempla Jesus Cristo, quando ele vê a Jesus Cristo na forma de um bebê, porque aquele bebê não tinha nada a ver com todos os bebês da história do planeta. Aquele bebê, para quem conseguia contemplá-lo pelos olhos da fé e com a unção do Espírito Santo, com a revelação do Espírito Santo, a visão de Simeão mudou. Porque eu e você, quando a gente se encontra com Cristo, nós somos impactados. É impossível que uma pessoa que de fato se encontrou com Cristo, ela continue da mesma forma. Ela é mudada, ela é transformada. Então, o pedido, a revelação, a promessa que ele tinha era individual, mas quando ele contempla Cristo, a compreensão dele do que estava acontecendo passa a ser uma compreensão universal. E por quê? Eu vou ler para você agora o cântico dele de trás para frente. Vamos começar pelos os 2 últimos versículos. Ele diz assim, o 31 e o 32. A qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória de teu povo Israel. Simeão, ele passa a ter a visão de que a salvação é para todas as pessoas, para toda tribo, raça, língua e nação. Ele tinha uma promessa individual, mas com a visão de Cristo, ele passa a ter uma compreensão universal, porque ele passa a ter a visão da salvação para todos. Isso é tremendo. Ele está avançado em idade, ele está tendo uma visão única, ele está contemplando, e ali ele passa a compreender isso. Não é muito diferente, você vai me entender. Pelo menos todas as pessoas que estão me ouvindo agora e que já passaram pelo processo de conversão. Quando a gente contempla Cristo nas nossas vidas, a gente é meio que automático, é algo assim que somente a fé explica. A gente passa a ter o desejo ardente, sincero, de que todas as pessoas que nós conhecemos, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que a gente ama, aqueles com os quais nós trabalhamos, todas as pessoas que nos cercam, o nosso desejo é que elas também conheçam a Cristo. É que os olhos espirituais delas possam ser desvendados e elas contemplem a Cristo e também vejam esta salvação e recebam esta salvação, tenham acesso a esta salvação, possam gozar, possam usufruir dos privilégios desta salvação que é doada, que é dada, que é ofertada para todos os povos. Bom, e por que é que ele consegue compreender isso? Porque ele viu. E isso vai estar aqui no versículo 30. No versículo 30 vem, porque os meus olhos têm visto a tua salvação. Então ele viu. Porque ele viu, ele compreende que é para todo mundo. Ele viu o que a maioria esmagadora dos heróis da fé não viram. Simeão, ele viu Cristo, literalmente. Lembra das palavras de Jesus para Tomé? Quando Tomé toca no lado de Jesus, quando Tomé pode contemplar as mãos, a marca dos cravos em Jesus, Jesus fala assim para Tomé, Tomé, você viu e creu.
Bem-aventurado Tomé, são aqueles que não vão ver, mas vão crer. Simeão, ele também é tão feliz quanto Tomé. E Simeão viu antes de Tomé. Tomé viu Jesus já ressuscitado para poder crer. Embora ter visto Jesus antes, olha que louco, ele já tinha visto Jesus antes da crucificação, mas mesmo assim não era o suficiente para ele crer, ele precisou ver. Simeão, ele viu Jesus bebê, que também, se não for uma revelação do Espírito Santo, para colocar a convicção no coração de que aquele bebê é o Messias, é o rei aguardado, o rei menino, é o Messias que Israel esperava. Portanto, Simeão, ele viu o que a maioria não conseguiu ver. Milhões, bilhões de cristãos ao longo dos milênios da história creram apenas por aquilo que está registrado neste livro e nesta palavra, a Bíblia Sagrada. Porque nós não vimos, mas nós cremos. E Jesus, ele diz de forma muito profunda para Tomé: aqueles que não viram, mas eles vão crer, eles são mais bem-aventurados. E somos bem-aventurados porque nós não temos nenhuma prova palpável. Asterisco. Vamos colocar uma observação. A prova palpável que nós temos é justamente as muitas testemunhas que cercam as nossas vidas, as pessoas que são curadas, que são transformadas, as famílias que são salvas, os milagres que a gente contempla. São aos milhões, não dá para escrever, não dá para contar. É o evangelista João que vai deixar claro para a gente que se fôssemos escrever, não teria tinta suficiente no mar, se o mar se tornasse em tinta, e não teria papel suficiente para registrar tudo o que Jesus fez. Portanto, sim, nós temos convicção da nossa fé, mas ele viu. E por que é que ele viu? E aí eu ando no primeiro versículo, o primeiro versículo, que é o 29 do seu cântico, que diz assim: Senhor, agora despedes o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra. Ele viu porque ele confiou na palavra de Deus. Ele viu porque ele obedeceu. Ele obedeceu à palavra que foi revelada a ele pelo Espírito Santo de Deus. Ele viu por causa disso, porque ele confiou. A palavra despedir, agora despedes em paz o teu servo. A palavra despedir, nesse texto, ela é emprestada do ambiente militar. O despedir era usado na época quando você rendia um sentinela. E o render aqui não é que você pegou o sentinela, renda-se, não é isso. O sentinela, ele ficava na posição dele de vigia e ele contava os dias. Ele aguardava ansiosamente o momento de poder baixar a guarda, sair da posição de sentinela e ir descansar. E esta palavra me parece muito interessante aplicada à vida de Simeão. Isso mostra para a gente aquilo que nós cantamos. Existe um hino que a gente canta muito bonito: vigiai e orai. Existem textos bíblicos, louvores, que nos alertam, nos motivam, nos encorajam para a necessidade de mantermos a vigília, de vigiarmos constantemente em oração, em jejum, em boas obras, em fé. Simeão, ele leva uma vida inteira de vigilância, lembra? Piedoso, justo, cheio do Espírito Santo. Ele era um homem vigilante. E é um exemplo para mim e para você. Nós precisamos vigiar. Ninguém morre de véspera. A palavra véspera indica um dia antes daquilo que vai acontecer. Sabe quando a gente fala assim, véspera do feriado, a sexta-feira é véspera do sábado.
ninguém morre na véspera. Simeão, ele recebeu essa palavra: você não vai morrer antes de ver o Cristo. A chance, a oportunidade é dada a todo ser humano de contemplar o Cristo, de ver o Cristo, de estar em relacionamento íntimo e profundo com o Cristo. Bom, segunda-feira, no Roda Viva, o entrevistado foi o Fábio Porchat. E o Fábio Porchat, ele soltou lá uma frase que já virou meme, já tem gente escrevendo texto, debatendo, discutindo, defendendo, atacando, elogiando, esculachando, um monte de coisa. O Fábio Porchat, na liberdade que é dada a ele pelo Espírito Santo de Deus, embora ele não saiba, a entrevistadora, a âncora do programa, pergunta para ele: Porchat, mas e aí, você, pelo que a gente vê no especial que você fez, o especial de humor, que é aquele especial que o grupo dele de humor sempre faz, vem fazendo nos últimos anos, e normalmente um especial de humor sobre o Natal, onde zomba, ridiculariza, critica, detona a fé cristã. Liberdade de expressão, ok, cada um na sua, e enquanto artista, o que ele faz, respeito, mas não concordo, ok? Muito bem. E aí ela pergunta para ele: bom, você, pelo que a gente vê, para você escrever o que você escreveu, você teve que se aprofundar e ler muitos textos bíblicos. E aí, você é um ateu declarado, um ateu convicto. Você continua ateu ou a leitura do texto bíblico mudou alguma coisa em você? A resposta dele é assim: lógico que não, né? Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ateu a gente é. Essa é a resposta básica dele. E aí ele continua respondendo, e eu não quero deixar a frase dele fora de contexto. A frase dele está dentro do contexto do que ele crê, e ela é coerente com o que ele crê, ou seja, ele não crê. Então, ele vai dizendo que quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais ele usa a expressão a gente, então nós, e aí eu perguntaria para ele: nós quem, cara pálida? Né? Mas ele diz: quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ateu a gente é. E aí ele fala: não, a Bíblia tem histórias muito bonitinhas, parábolas, coisas legais, tal, mas não dá para acreditar naquilo, não dá para acreditar no que está escrito ali, é muito fantasioso, é muito... enfim... E esse é o problema. Esse é o problema da nossa geração. A nossa geração é uma geração que ela tem, cada um tem a sua verdade. Cada um milita, cada um proclama e cada um defende a sua verdade. E isso a sociedade pós-moderna fez com muito sucesso, com muita eficiência. Porque no momento que você produz milhões de verdades, você consegue confundir e fazer enfraquecer, e minar e desconstruir a verdade. Óbvio, consegue num determinado limite, mas consegue. Não tem como negarmos que não existe eficácia nessa estratégia, que não existe eficácia neste conceito da nossa cultura. Basta olharmos como andam as sociedades, como andam as gerações. Um ícone, um símbolo dessa sociedade babilônica que a gente vive, eu poderia dizer para você que é o The Voice. O The Voice é o programa que acabou recentemente, a última edição na Rede Globo. É um programa que, pessoalmente, eu gosto do The Voice. Pouquíssimas coisas hoje eu acompanho. O The Voice é um programa que eu gosto. Gosto de assistir e acompanhar o meu time quando o meu time está jogando. Não posso fazê-lo sempre por conta de agenda e de correria. E raramente assisto telejornal hoje em dia nos canais abertos. Eu procuro ler e acompanhar vários portais de notícia, vários canais, alguns
formadores de opinião que eu respeito, que eu gosto dos caras, enfim, porque não dá para você ficar bebendo de uma única fonte. E mesmo as fontes que eu gosto, eu não fico apenas nelas. Eu procuro ler aquilo que é oposição, aquilo que é contraditório, para a gente poder chegar em algumas conclusões. Dá trabalho, mas pelo menos a gente não fica refém apenas de um veículo oficial que quer vender para a gente tudo como sendo uma verdade plena e absoluta. Mas por que eu citei o The Voice? O The Voice, no início de quando as edições foram sendo exibidas, há muitos anos atrás, ele era fiel ao nome do programa. O que é The Voice? A voz. O programa ele procurava uma voz. E, de preferência, se é a voz, eu tenho que julgar a melhor voz. A voz mais potente, o timbre mais bonito, a voz mais afinada, a voz mais diferente, aquela voz que traga impacto. Mas já faz algum tempo que não é isso. Alguns programas desta última edição eu assisti. E a gente vê os técnicos, que são os 4 jurados chamados de técnicos, eliminando, dispensando vozes muito melhores do que aquelas que ficaram. E eu não sou músico. O meu limite, como você que acompanha aí já sabe, é o triângulo e mais nada. Mas olha só, mas ali a gente que está ouvindo fala, caramba, dispensou aquela voz para ficar com essa. E isso vai acontecendo. Mas os 4 técnicos, que eu me lembre dos nomes deles, é o Carlinhos Brau, o Michel Teló, a Isa e o Lulu Santos. Os 4 técnicos, cada um no seu estilo e no seu jeito, é muito interessante uma expressão que eles usam quando eles vão falar de alguém. Por exemplo, eu vou falar aqui do Michel Teló, mas vai servir para todos os demais. O Michel Teló, ele gosta sempre de falar assim, aos merismas que você fez, ai, foi muito bom. Ele não consegue falar muito. Assim, o que enche mais linguiça é o Carlinhos Brau. Quando ele vai falar, todo mundo fala, meu Deus, ele não vai terminar mais. E o que, quando fala, a gente fala assim, cara, esse cara entende de música pra caramba, é o Lulu. E o Michel Teló é aquele cara que está ali no meio e ele vai falando. Mas ele usa uma expressão que os 4 usam. A pessoa vem e canta, e eu já vi gente ali, técnico, deixar uma pessoa não pela voz, mas deixar pela filosofia que a pessoa prega e abraça. Mas a expressão é a seguinte, olha, você cantou a sua verdade, você defendeu a sua verdade, e isso foi lindo. Bom, se essa expressão, esse julgamento é verdadeiro, então nós estamos enrolados, porque nós estamos num mundo de muitas verdades. Nós estamos afogados num mundo de muitas verdades. E não dá para viver assim. Nós precisamos saber qual é a verdade. Nós precisamos contemplar o Messias. Nós precisamos, a exemplo de Simeão, sermos impactados também com o Messias. Porque quando Simeão é impactado com o Messias, é quando ele diz, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos contemplaram a salvação. Eu paro aqui, essa minha análise, para contar o testemunho da última oração do meu avô, a última oração que a minha mãe, Eunice, ouviu na última semana de vida do meu avô, pastor Davino Vital Mendes. Ele faleceu com 94 anos, 94 anos bem vividos, 94 anos de uma vida justa, piedosa e cheia do Espírito Santo. O meu avô, quando faleceu, ele tinha uma saúde muito boa, mas a gente não pode esquecer que era uma máquina de 94 anos. O meu avô, obviamente, ele não ouvia muito bem, ele dependia de aparelho, o que é normal. Isso vai acontecer com todos nós ao longo da vida. A capacidade auditiva vai diminuindo. E por conta de não ouvir bem,
precisava falar mais alto com ele. Ele, quando a gente estava na casa dele lá em Mojimirim, era muito interessante. Ele dava umas 8, 9 horas da noite, ele falava assim, podia estar as visitas que fossem na casa dele. Ele falava assim, vou recolher as meninas. As meninas eram as meninas dos olhos. E ele ia para o quarto dele e deitava. Mas todo dia, perto ali da meia-noite, meia-noite e meia, sem despertador, sem relógio, ele acordava no quarto dele. E ele acordava no quarto dele, se ajoelhava e ia orar. E a oração dele era uma oração de 40 minutos, 1 hora. E ele fazia no quarto dele. Se você estivesse na casa, na sala, você ia ouvir toda a oração dele. Por quê? Ele quase que gritava na oração dele. Porque quando a gente fala, a gente quer se ouvir. Como ele tinha esta deficiência auditiva, precisava falar mais alto para que ele pudesse ouvir, então ele falava alto na oração dele, para que ele ouvisse a oração dele. E a oração dele era muito bonita. Ele orava pelos pastores amigos dele, contemporâneos que já tinham morrido, orava pelos netos, pelos filhos, pelas pessoas que ele amava, orava pela igreja, orava pelo mundo. Ele orava, ele tinha prazer na oração. E a minha mãe conta que nessa última semana, um dia eles estavam lá, ela e o meu pai, e ela ouviu a oração dele. E a oração dele naquela semana, que foi a semana que ele faleceu, num trecho da oração, ele dizia mais ou menos assim: Senhor, o teu servo está cansado, o teu servo já combateu o bom combate. Recolhe o teu servo, despede em paz o teu servo, eu quero descansar. E naquela semana ele faleceu. Meu avô é um cara que deixou uma herança muito bonita para a gente. A herança da fé, do meu avô e da minha avó que vem o meu pai super amado por todos os filhos e por muita gente que eu nem conheço. Mas o meu avô, a grande herança que ele deixou para a gente foi a alegria. Era impossível estar do lado do meu avô e não sorrir, não se deleitar com as suas histórias, as suas experiências, os causos que ele contava. Mas o meu avô, ele também se despediu em paz. Ele adormeceu no Senhor, ele descansou no Senhor. Bom, Simeão, ele contemplou o rei menino, ele contemplou o Messias bebê. O bebê não falava, o bebê não entendia nada ainda, mas ele ficou em paz, porque ele contemplou conforme a revelação do Espírito Santo. E quanto aos homens hoje? Quanto aos homens hoje que contemplam a Cristo na palavra, porque Deus se revela na palavra, mas não tem paz. Os homens como o Porchat, que leu o Evangelho, homens que leem o Evangelho, mas não conseguem contemplar Cristo, o Salvador, o Cristo de Deus. O que dizer? Eu diria 3 coisas. A primeira, ninguém morre de véspera. Ninguém morre de véspera. Primeira passagem, Gálatas 4:4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Não foi antes nem depois, foi no momento pleno, foi na hora perfeita, na hora certa. Aí Jesus morre. Jesus vem, tem todo o seu ministério e morre. Atos 2:23 é a segunda passagem que eu deixo para você. Atos 2:23 diz que Jesus ele é entregue à morte pelo determinado conselho e presciência do Deus soberano. De novo, não é na véspera, não foi na véspera, não acontece antes, acontece no dia determinado. Foi assim com Simeão, foi assim com o Filho de Deus, é assim comigo, é assim com você.
Eu sei, é difícil entendermos isso, é difícil suportarmos dores, suportarmos sofrimentos, suportarmos provações na nossa vida. Mas pessoas cheias do Espírito Santo suportam e louvam a Deus porque já contemplaram a Cristo. E a terceira e última passagem que eu cito para você. O que dizer para as pessoas que contemplam o Cristo do Evangelho, mas não têm paz e não conseguem abandonar essa sociedade, essa cultura babilônica? Simeão contemplou um bebê. Quando nós contemplamos Cristo no Evangelho, nós contemplamos um rei, um homem, um Senhor e Salvador que fala. E ele fala no Evangelho de João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse que ele é um caminho, uma verdade e uma vida. Não. Ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não tem outro caminho, outra verdade, outra vida. A nossa vida está em Cristo. Ele é a verdade. Porque a verdade para o cristão não é uma tese. A verdade para o cristão não é um compilado de livros. A verdade é uma pessoa. Esta pessoa se revela na palavra. E é esta pessoa que nós anunciamos, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Que Ele seja bênção na sua vida e que você também se encontre com Ele e seja transformado, sabendo que a sua vida, todos os seus dias, estão contados do começo ao fim nas mãos do Criador. Deus te abençoe. Paz.